Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No programa de hoje vamos nos deter sobre o tema da ressurreição de Moisés e vamos examinar as passagens que evidenciam o fato de que Moisés morreu, ressuscitou e está no céu. Começa agora o Lições da Bíblia. Ao longo desta temporada, nós estudamos o livro de Deuteronômio e foi uma grande bênção mesmo. E nós tivemos a companhia muito especial de 3 amigos muito queridos, que eu tenho profunda gratidão por ter estado conosco ao longo desses 3 meses. Você nos recebeu em sua casa, os recebeu a cada programa que você assistia, e eu tenho certeza que há no seu coração também um sentimento de gratidão por eles. E eu queria, em seu nome, também mais uma vez agradecer a presença deles aqui conosco e mais uma vez apresentando para aqueles que eventualmente ainda não os conhecem. Está aqui o pastor Daniel Carvalho, meu amigo, que alegria ter você aqui ao longo desse tempo. Foi uma inspiração, uma alegria ter você conosco, nos lembrar do tempo aí de seminário que nós estudamos juntos, e rever você foi muito bom. Muito obrigado por tudo. Prazer, pastor Vinícius, muito bom estarmos juntos. O pastor Diogo também, né? Nesses meses todos, nessas discussões todas de lição, e o pastor Elias, meu professor, né? Um privilégio estar aqui e, ao participar, aprender muita coisa e ressaltar que a Bíblia é um livro extraordinário. Exatamente. Pastor Elias Brasil, gratidão muito especial mesmo. Ao longo da temporada nós reafirmamos o fato de o senhor ter saído lá dos Estados Unidos para estar aqui conosco. Foi uma honra, engrandeceu o nosso programa aqui. E a gente tem muita satisfação e alegria e gratidão ao Senhor por ter vindo, e certamente muitas vidas foram abençoadas pelas palavras proferidas pelo Senhor aqui ao longo dessa temporada. Muito obrigado. Eu aqui sou grato pelo convite, pelo privilégio, e eu devo confessar que vou sentir falta de vocês, porque eu fiquei tão acostumado aqui a este ambiente, a essas discussões, e sempre vou me lembrar com muito carinho dessa experiência que nós tivemos aqui ao longo deste trimestre, estudando as lições da Bíblia. Obrigado, pastor. De igual maneira, também vamos sentir sua falta aí. Pastor Diogo, a gente está sempre junto, né, Diogo? Verdade, verdade. Aqui foi intensivo, né, durante esses 3 dias de gravação, que se prolongam por 3 meses de visualização na TV e na internet. Para mim é uma alegria muito grande ter estado com você. Quando veio esse tema, não pensei em outra pessoa, a não ser ter você aqui com a gente. E eu fico muito feliz de você ter aceitado. Muito obrigado, pastor Vinícius. A gente é colega na CPB, mas é muito bom ver você atuando aqui e também conhecer aqui esse ambiente tão gostoso, né? A equipe aqui da Novo Tempo, os amigos aqui, o pastor Elias, a quem a gente tem muito respeito, e também o pastor Daniel, que eu conheci e aprendi aqui a considerá-los como amigos especiais. Que legal, Diogo. Já que a gente está nesse momento de agradecimentos aqui, eu também quero agradecer a toda a equipe que nos dá suporte aqui nesse programa, a nossa diretora Mari, a produtora Joyce, a Carol, a turma Maiara e os câmeras, todo mundo que está aqui, o Dida, que é nosso diretor de imagens aqui, todo mundo proporcionando o contexto e a possibilidade que a gente tem de levar essa mensagem para os nossos telespectadores, a nossa palavra de gratidão para vocês também. Pastor Diogo, nesse nosso último encontro dessa temporada, gostaria que você também fizesse uma oração pedindo a bênção de Deus para esse momento. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, porque estamos aqui com vida, com saúde, com energia e alegria, Senhor, para poder te servir, para poder ouvir a tua voz por meio da tua palavra, palavras de vida que vêm do livro de Deuteronômio. Pai querido, obrigado por essa temporada, obrigado porque o Senhor nos deu a capacidade de realizá-la, e agora neste último programa pedimos que o Senhor abençoe as discussões aqui e abençoe todos aqueles que nos veem e nos ouvem. Amém. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. O capítulo 34 de Deuteronômio encerra a primeira e fundamental e mais importante seção das Escrituras, que é a Torá, o Pentateuco. É o 5º livro de Moisés, encerrado aqui no capítulo 34. E esse capítulo, como disse,
ele apresenta ali, embora não tenha sido escrito por Moisés, porque ele é posterior à morte de Moisés, mas ele fecha com chave de ouro os ensinos do profeta Moisés, ensinos esses que fundamentam o restante das Escrituras. Pastor Elias, qual a importância desse capítulo para o cânon bíblico e as mensagens que ele tem a transmitir e que chegam até nós até hoje? O capítulo 34 de Deuteronômio não apenas conclui o livro de Deuteronômio, mas ele conclui os 5 livros de Moisés. E é interessante que Moisés, quando começa o Pentateuco, lá em Gênesis 1 e 2, ele está falando da vida, ele está falando de um mundo perfeito, de um mundo onde não existe morte. Mas quando termina o Pentateuco, aqui nesse último capítulo, justamente vai narrar a morte de Moisés. Mas este capítulo não fala apenas da morte, ele também fala de esperança, porque ele também fala de um profeta que vai se levantar, que a gente já estudou na lição anterior. Então, onde há morte também há esperança. Quando a Bíblia menciona morte, que é o caso aqui de Moisés, ela também menciona esperança, e nós vamos elaborar sobre essa esperança nesse estudo agora que vamos fazer dessa lição. Mas eu vejo aqui também um paralelo entre Moisés e também Daniel. Moisés trabalhou ao longo da sua vida. Depois ele teve que subir no Monte Nebo, e aí Deus disse para ele que ele não entraria na terra. Ele teria que esperar, né? E para Daniel foi a mesma coisa. Depois de ele laborar tantos anos na Babilônia, Deus disse para Daniel, tu vai agora dormir, mas no final dos dias tu vai te levantar. Qual é a esperança de Moisés aqui? O que acontece com Moisés? Esta é a nossa discussão agora. Vamos ver o que acontece com Moisés. Será que termina em morte ou tem algo mais para além da morte para Moisés? Vamos discutir aqui com os colegas, vamos ver o que vai acontecer. Pastor, é interessante você colocar esse ponto, porque imagina, por exemplo, o capítulo 34 encerra uma coleção de livros, e a gente sempre, quando chega no fim de um livro, ou de uma coleção interconectada de livros, como é o caso aqui, a gente espera o final feliz, né? A apoteose de tudo aquilo que foi retratado. E o livro termina de uma maneira em que parece que o final não foi escrito plenamente, porque Moisés não entrou em Canaã, conforme nós conhecemos, ele morre, e nem o livro apresenta a própria entrada do povo, que ele só vai entrar no livro seguinte, no livro de Josué, que vai mencionar. E eu fiquei pensando um pouco nesse fato de Moisés não entrar na terra, e por que o livro termina dessa forma, e fiquei pensando em Moisés agora como representante da humanidade peregrina nessa terra. Eu entendo que essa lacuna, essa ausência de um final, remete ao fato de que ainda falta para nós que estamos nessa caminhada também este fim. E que, como Moisés desejou entrar, nós também desejamos ou precisamos desejar entrar. E aqui a gente já dá um spoiler da nossa discussão, né? E que, como Moisés teve um galardão superior àquele que ele imaginava naquele momento, todos nós poderemos ter pela graça. Agora, pastor Diogo, quando a gente estuda a história de Moisés, a gente vê que ele de fato foi um grande homem, um homem manso, o mais manso que já passou pela face da terra, o próprio Jesus diz isso. Mas ele cometeu erros, e especialmente nessa trajetória levando o povo de Deus, pouquíssimos erros, mas um foi levado em muita consideração por Deus, que foi o fato de ele ter ferido a rocha ao invés de ter falado a rocha. A nossa visão parece que foi pesada demais essa punição a Deus, porque a gente fica com pena de Moisés, a gente fica com vontade de dizer assim, Senhor, dá uma desculpa para ele aí, deixa ele entrar, né? Mas o fato é que ele não entrou. Contextualiza para a gente o fato que resultou nessa decisão divina de não permitir Moisés entrar em Canaã. Bom, pastor Vinícius e amigos, nós temos aqui um fato muito claro na Bíblia. Deus estava guiando o povo para uma terra boa. Porém, em alguns momentos, Deus guia o seu povo para lugares áridos. Deus guia o seu povo para lugares secos. E essa é uma realidade que levou o povo a reclamar, né? A contender com Moisés. E aí vem o nome Meribá, que vem do verbo riv, que quer dizer contenda, ou contender. E eles, então, contenderam com Moisés em Êxodo 17. E Deus ordenou que Moisés ferisse a rocha. E saiu água.
A ordem foi para ferir, nesse Exatamente. caso, na primeira ocorrência. Êxodo 17, versos 1 a 7. Em Cádiz, que foi o lugar de onde foram os espias, né, e eles voltaram e deram ali o relatório a Moisés e as tribos de Israel, em Números 20, Deus ordenou que Moisés falasse a rocha. O que aconteceu a mesma coisa e eles questionaram se Deus realmente estava com eles, depois de tanto tempo. Pouco antes das conquistas do lado da Transjordânia, ali, do lado acima de Moabe e Amon, e os reis Og e Sion, do lado de Seom, do lado de cima, ali, do lado direito do Rio Jordão. E aí, mais uma vez, você tem Meribá. Então, 2 Meribás. Moisés está entre 2 Meribás. Mas na segunda, ele realmente errou. Em vez de falar, ele feriu. E nesse ponto, o que acontece? Ele também, ao falar com a rocha, ao ferir a rocha, um pouco antes ele chegou a dizer o seguinte: vocês rebeldes, vocês acham que a gente não pode aqui fazer sair água da rocha? Então, o pecado maior foi ele dizer que ele e Arão poderiam fazer água sair da rocha e não atribuir o milagre a Deus. E esse é um ponto muito importante, porque ele se apropriou da capacidade divina de fazer sair água e dar a impressão de que o milagre vinha dele e não de Deus. Moisés roubou a glória que era de Deus, né? O trabalho de fazer sair água da rocha jamais viria de um ato mágico de Moisés, de pegar o cajado e bater naquela rocha. Porque imagina, ele cheio de ira, que já é um pecado nesse caso aqui, a ira dele não era uma ira boa, e ainda tendo esse gesto de bater, remetia a um mágico egípcio, quem sabe, um pagão que tenha a capacidade de fazer as coisas acontecerem com sua vara de condão, né? E isso foi muito pesado para Deus. Roubar a glória de Deus é um pecado muito grande. Isso é uma coisa que nós temos que lembrar sempre, né? As coisas, todo dom perfeito, diz Tiago, né, vem de Deus, que é o Pai das luzes, né? Então, para ele deve ser dada toda a honra e toda a glória. Verdade. Agora, Moisés era um líder, né, pastor Daniel, e a liderança precisa pensar muito a respeito das suas atitudes, porque, embora Deus não faça acepção de pessoas e seja um juiz justo, para os líderes Deus confere mais luz, e quanto mais luz, maior ou mais rigoroso é o julgamento, né? Verdade, pastor Vinícius. Interessante, quando a gente estudou em lições anteriores, pastor Elias, a respeito, por exemplo, do chamado de Deus a Israel, por que Deus escolhe? Deus escolhe pelo seu amor, né? Mas quando Deus escolhe, ele confere um grande privilégio. Então, por que outras nações poderiam praticar vários pecados e aparentemente elas não tinham ainda que imediatamente as mesmas consequências que Israel quando praticava? Porque Israel era diferente. Deus tinha escolhido e Israel representava o Senhor para aquelas nações. Aí nós olhamos, por exemplo, para a situação de Moisés com o povo. É verdade, o pastor Diogo mencionou, muitas vezes o povo estressa o líder. O povo leva o líder ao extremo. Nós lideramos, de alguma forma, uma área, pessoas, e a gente sabe que algumas situações são situações extremas que a gente, às vezes, fica preocupado como resolver, e as pessoas podem cobrar, ser até injustas nas suas percepções sobre como nós resolvemos ou não. Então, as pessoas estão ali estressando Moisés. Só que em situações anteriores, como no caso, não temos comida, nós vamos morrer aqui, Moisés clama ao Senhor. E Deus atende. E Moisés não comete esse pecado que nós vamos ver aqui agora. Outra ocasião que o povo está aflito porque Faraó está vindo com o exército, Moisés clama ao povo e Deus resolve. E vai muito bem. Só que neste episódio aqui, nós percebemos que Moisés comete um pecado. O pastor Diogo já mencionou. Mas por que esse pecado ele é tão vil aos olhos do Senhor? Porque Moisés era um líder. E aqui é o ponto que eu gostaria de ressaltar. E o pecado de um líder, ele é mais vil aos olhos do Senhor. Por quê? Porque o líder representa o Senhor. E um pecado de um líder pode fazer vários se escandalizar, sair, abandonar a fé. Um outro episódio, por exemplo, no caso do pecado de Nadab e Abiú, eram líderes, eram sacerdotes. Deus falou: Arão, você não vai derramar uma lágrima, porque eles são líderes, e se isso acontecer, vai parecer que eu estou sendo errado. Na realidade, eles cometeram o pecado. Eu gostaria... Nadab e Abiú, filhos de Arão, né? Filhos de Arão. Eu gostaria aqui de
de trazer um texto de Ellen G. White, do livro História da Redenção, página 166, em que ela diz assim: Deus havia perdoado ao povo maiores transgressões do que este erro da parte de Moisés, mas não podia tratar o pecado de um líder do seu povo da mesma forma como nos liderados. Não podia desculpar o pecado de Moisés e permitir sua entrada na terra prometida. E aí vem um desafio. Nós somos líderes. Muitos que assistem o programa agora são líderes. Como é que nós estamos representando Deus para aquelas pessoas? Porque, de repente, a oportunidade que ela vai ter de conhecer o caráter de Deus, sua vontade, e elas se espelham num líder. É tão triste quando, por exemplo, uma pessoa que você admirava, um pai, um parente, um gestor, um pastor, ele fraqueja, ainda que somos humanos, mas as pessoas se decepcionam e muitas delas naufragam na fé por conta de um mau exemplo de um líder. É por isso que foi tão vil esse pecado de Moisés enquanto líder que representava a Deus. Pastor Vinícius, acho que um ponto assim, em poucas palavras que eu poderia dizer, talvez traduzindo somente mais, além, reforçando o que você falou, pastor Daniel, é que o pecado do líder, ele causa mais danos, porque ele é mais visível. Eu acho que seria esse ponto, e a gente tem que pensar nisso. E todos nós que estamos aqui e os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham, de alguma maneira exercemos a liderança. Fico pensando no pai e numa mãe que está nos assistindo agora. É liderança, liderar uma família, liderar os filhos. E nós não podemos descuidar, né, do nosso exemplo. Nós precisamos ser coerentes com as nossas palavras, os nossos atos precisam ser coerentes com a nossa profissão de fé, as nossas palavras, né? Porque os nossos filhos são os nossos liderados ali. E não só pais e mães, conforme você destacou, todos nós influenciamos pessoas e Deus espera que nós sejamos exemplos positivos e nunca roubemos a glória dele para nós, porque a glória pertence a ele. Você sabe que ao longo de todas as temporadas eu tenho insistido com você sobre a bênção de ter esse material, porque eu faço uso dele. Muito antes de apresentar Lições da Bíblia, eu era beneficiado por esse material e tenho sido. E gostaria que você também tivesse essa oportunidade. Estudar diariamente a Palavra de Deus por meio desse guia abençoa a sua vida e a sua família. Então, se você deseja conhecer mais sobre esse material e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira, é só você acessar cpb.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, porque o Lições da Bíblia volta já já. Voltamos com o Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos conversando sobre o pecado de Moisés e as consequências desse pecado na vida dele. Eu quero aproveitar e apresentar para você mais uma vez a oportunidade de conhecer este guia de estudos aqui que amplia o conhecimento que nós estudamos ao longo de toda a temporada. São os comentários de Ellen G. White sobre o livro de Deuteronômio que foram separados aqui para beneficiar você, ampliar seu conhecimento e ajudar você a se aprofundar no estudo da Palavra de Deus. Então, se você deseja conhecer mais sobre esse material, você já sabe, é só acessar cpb.com.br. O pecado tem consequências gravíssimas e o próprio livro de Deuteronômio, o próprio Moisés nos disse que Deus não faz acepção de pessoas e não fez, no caso de Moisés, esse servo tão achegado dele. Não é isso, pastor Daniel? Vamos ampliar um pouco mais aquilo que estávamos conversando no bloco anterior, porque ainda existem lições preciosas para tirarmos aqui para a nossa vida. Né? Lições da Bíblia, né, pastor? Lições da Bíblia. Isso está na Bíblia? É bom para você. E para você também. Pastor, Amém. amigos, pastor Vinícius, muito interessante. Eu gostaria de me concentrar aqui. No bloco anterior a gente comentou sobre como o pecado era vil na perspectiva de que Moisés era um líder. E agora eu queria me concentrar aqui no capítulo 20 de Números, o verso 12, e me ater aos detalhes do que Deus está dizendo para os que ali perceberam, né, a morte de Moisés, e para nós que aqui estamos tratando desse tema. Capítulo 20, verso 12, mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, não me santificastes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar
este povo na terra que lhe dei. Em outras palavras, o povo entra, mas você não entra. E aí, refletindo, eu estava refletindo sobre este verso, né? E esses aspectos que Deus aponta, os porquês de não entrar. E eu fiquei pensando de que maneira isso pode, de alguma forma, tocar a minha vida. Que princípios eu posso extrair dali? E eu fiquei pensando no contexto de que nós também somos chamados para ser representantes do Senhor. E 3 situações podem ser parecidas com a de Moisés. Por exemplo, quando o ser humano decide não crer em Deus. Moisés, nesse contexto aqui, não crê em Deus. Então, eu não creio em Deus. Quando eu não creio em Deus, naturalmente, eu não vou falar da glória devida ao nome dele. A NVI traz a tradução, que aqui é mencionado como santificar, não me santificou diante do povo. A NVI traz que não deu a glória devida ao Senhor. Então, se eu não creio nele, eu não apresento a sua glória para as pessoas. E, por conseguinte, não tenho interesse nenhum em adentrar em Canaã. Mas o que faz um filho do reino que deseja entrar em Canaã? Primeiro, ele crê em Deus. Ele acredita no Evangelho, na palavra, na mensagem, mas ele não apenas simplesmente acredita nela, ele quer apresentar aos outros a glória desse Deus. E como ele faz? Ele fala do perdão desse Deus, ele fala do amor desse Deus, ele fala da conciliação desse Deus, ele fala dos milagres desse Deus. E o que é que Deus faz como conseguinte, como consequência? Deus diz, você vai herdar Canaã, porque você me representou, minha justiça esteve clara em você, você creu em mim e você manifestou minha glória para as outras pessoas. Eu resumiria dizendo que no contexto da palavra de Deus, nós precisamos ler para crer, mas nós precisamos crer e viver a palavra, ler a palavra, viver a palavra, mas nós precisamos compartilhar a palavra. E quando nós o fazemos, estamos glorificando a Deus, nos comportando como herdeiros, e o Senhor, pela sua graça, nos convidará para fazer parte de Canaã. Excelente a reflexão, pastor Daniel. E aqui o texto de fato diz que a punição a Moisés é porque ele não creu em Deus. E é paradoxal, é irônico, é estranho pensar que um homem como Moisés, em algum momento da vida, não creu em Deus, né? Porque é um homem que falava com Deus, mas no momento de pecado ele não creu. O pecado sempre procede da falta de fé. E aí é qualquer pessoa, qualquer um de nós. Então, não existe pessoa invulnerável ao pecado. Todos nós estamos vulneráveis a esse perigo. E mesmo pessoas que galgaram posições elevadas na caminhada pela fé, podem ter momentos assim como Moisés teve. E quando a pessoa não crê em Deus, ele crê em alguém, que é em si mesmo. Então Moisés não creu em Deus e disse para o povo, faremos nós sair água dessa rocha? Vejam como nós vamos fazer, eu e Arão aqui. Vamos fazer. Quer dizer, ele roubou a glória de Deus, não crendo em Deus, mas crendo em seu próprio poder. E o resultado disso você colocou muito bem. Ele não entra na terra. Não é isso, pastor Diogo? É isso. Uma tradução possível desse não crestes em mim, foi de não confiaram em mim. Uhum. E combina muito com o que você falou, de que ao eu não confiar em Deus, porque eles criam, eles acreditavam que Deus existia, Claro. né? Mas não confiaram em Deus para a realização do milagre, pelo menos na fala deles ali, né? Agora, um ponto aqui que é muito importante nessa situação é que Moisés bateu na rocha e saiu água. Ué, ele desobedeceu a Deus e ainda assim saiu água. Ok, foi efetivo, né? Foi eficiente. Mas será que Moisés ele fez exatamente com os meios que Deus havia ordenado? Então, esse é um ponto. Deus não se preocupa apenas com o fim. Qual que era o fim? Sair água? Saiu água. Mas Deus se preocupa com o meio. Então, a forma como nós fazemos as coisas, a forma como nós trabalhamos para Deus, o tipo de coisa que a gente faz esperando um resultado X, mas se não for do meio apontado por Deus, é errado. Por exemplo, nós oramos pelas pessoas, pregamos e esperamos que elas se convertam, mas nós não podemos forçar uma conversão. Exatamente. Né? Outro ponto aqui, Caim ofereceu uma oferta e não foi aceito. Davi transportou a arca com bois. A arca quase caiu, com os 10 mandamentos dentro. E um homem pôs a mão, Uzá pôs a mão e morreu.
são os meios errados. Então a gente tem que se perguntar, será que os meios que nós usamos para fazer a vontade de Deus são os meios instruídos por Ele? Então, a nossa submissão a Deus deve ser completa e ouvir todas as suas recomendações. É muito interessante pensar, pastor Diogo, conforme você mencionou no bloco anterior, que houve duas experiências em que a água saiu da rocha. E na primeira experiência, que foi em Refidim, Deus pediu que Moisés ferisse a rocha, batesse na rocha. E foi exatamente o que ele fez. E a água saiu. Eu fico pensando por que Deus mudou o método nesse caso aqui. Por que na primeira foi para bater e na segunda foi para falar? E Moisés nas duas bateu, né? Eu entendo que, no primeiro momento, Israel estava numa fase bastante embrionária de seu desenvolvimento da fé. Lembra que eles estão saindo do Egito, eles ainda têm uma cosmovisão ainda dialogando com o paganismo. Acostumado com chicote. Acostumado, então Deus diz, olha, vai e bate. Vai, eles vão entender o que significa isso. Vão entender o que é. Mas quando já estavam se aproximando de Canaã, era o momento de falar. E Moisés é o profeta e a matéria-prima de trabalho do profeta é a palavra do Senhor. Então Deus queria naquele momento que Israel fosse alcançado com um nível superior de desenvolvimento espiritual em que as pessoas não precisam ver para crer. Ações grandes. Exatamente, eles podiam ouvir a palavra de Deus e crer que a palavra de Deus ela é poderosa para fazer os milagres acontecerem. Isso me faz lembrar, por exemplo, do Evangelho de João, que foi escrito por uma audiência posterior, originalmente àquela que viveu juntamente com Cristo, e em muitas ocorrências nós vemos a ênfase ali, né? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Aí tem a experiência do próprio Tomé, que quer tocar para crer, né? Então, o profeta é aquele que mexe com aquilo que é intangível, para levar a mente das pessoas a crer no invisível, como está previsto lá em Hebreus capítulo 11, né? Que a fé é essa coisa que mexe com alguma coisa que não é palpável, não está aqui, não é concreta para nós, não é material, mas aponta para a realidade divina, né? Agora, pastor Elias Brasil, nós estamos carregando a tinta aqui no pecado de Moisés, coitado, né? Vamos dar um alívio para o Moisés agora, porque, afinal de contas, ele está lá no céu, já está resolvido, nós estamos aqui lutando para chegar lá, né? Vamos a Deuteronômio capítulo 34, porque é onde nós vamos encontrar com Moisés pela última vez no Pentateuco. É bom a gente ressaltar isso, né? Porque ele vai voltar muitas vezes aqui, ou pelo menos referências a ele na Bíblia. E aqui em Deuteronômio 34, o escriba que relatou isso aqui, quem sabe o próprio Josué, menciona a morte de Moisés, e no versículo 5 diz assim: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Isso aqui é uma coisa triste, na terra de Moabe. Canaã estava ali, morreu em Moabe. E aí vem a expressão, essa cláusula também que aparece de forma bastante interessante na frente. Segundo a palavra do Senhor. Moisés morreu segundo a palavra do Senhor. Este quem? O Senhor. O sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Pastor Elias, o homem morreu em Moabe, sozinho. Tem algum lenitivo para essa situação? Tem um aspecto aqui que eu gostaria de enfatizar e que eu acho muito, muito interessante quando nós tomamos a vida de Moisés como um todo. O relacionamento de Deus com Moisés era pessoal. Deus falava com Moisés face a face. Isso é muito claro ao longo das narrativas do Pentateuco. De fato, o primeiro encontro com Moisés foi na sarça ardente. Parece que não havia nenhuma testemunha ali. Foi Deus e Moisés, quando Deus chamou Moisés para a missão de libertar o povo. Mais tarde, quando Moisés levou o povo para o Sinai, Moisés sobe o Monte Sinai, a comando de Deus, e lá Moisés passa 40 dias e 40 noites. Só ele e Deus. Ninguém mais para testemunhar, saber o que estava acontecendo lá. Souberam, evidentemente, porque ele trouxe a lei que ele recebeu lá. Mas esse relacionamento pessoal de Deus com Moisés é profundamente bonito na Bíblia. E o que me chama a atenção, o que me emociona é ver que quando Moisés chegou no momento da morte, Deus não abandonou. Deus estava com ele. A morte de Moisés, o funeral de Moisés, não foi um evento público para o povo contemplar. Foi um evento entre Moisés e o seu amigo Deus. O oficiante do funeral de Moisés era a própria fonte da vida.
E se a fonte da vida é quem oficia o funeral, não sobra muito espaço para a morte. Extraordinário. Deus o sepultou, né? Muito bonitas as palavras que o senhor mencionou e emocionantes, e a gente fica tentando imaginar a cena, né? Levando a sério o texto sagrado, porque o texto diz que Deus o sepultou. E aqui dá para imaginar aquele encontro entre Moisés e o anjo do Senhor, né? É o Cristo pré-encarnado que vem ali, as aparições da divindade são todas por meio de Cristo aqui na terra, né? Então estava ali Cristo com ele, e Moisés conversando com Cristo, fechou os olhos, dormiu o sono dos justos, do lado do justo por excelência, que é Cristo. E uma cova foi aberta pelo próprio Cristo, e Moisés foi sepultado ali. É para a gente parar e ficar pensando na grandeza desse mistério, né? Este foi o primeiro túmulo vazio da história. Antecipou e anunciou o outro túmulo vazio. Mais uma Seria a vez. derrota final da morte. Mais um paralelo entre Moisés e Cristo. Interessante. Pastor Vinícius, tem um ponto aqui também na vida de Moisés, é que Moisés, a vida de Moisés foi feita de altos e baixos, né? Ele viveu, na verdade, 3 vidas. Os primeiros 40 anos como um egípcio israelita no Egito, os segundos 40 anos como pastor em Midian, e os terceiros 40 anos ele passou ali liderando o povo, né? Ele foi chamado no vale do Nilo. Depois ele subiu ao Horebe, o monte do Horebe. Depois ele desceu ao Egito de novo para buscar o povo. Depois ele subiu ao monte de novo para receber a lei. E depois, na sua morte, ele subiu ao Pisga para receber ali a visão de toda a terra. E por fim, ele desceu ao vale para ser sepultado, porque ele não foi sepultado no monte, ele foi sepultado no vale. Eu creio que isso tem uma simbologia mostrando que Moisés, apesar de ser também um grande homem, ele era um ser humano e Deus o tratou assim. Mas isso com muita deferência. E a gente percebe que quanto mais uma pessoa é importante, mais reservado é. Né? No sentido assim de que Moisés, para Deus, ele foi muito importante. E às vezes a gente tem a impressão, né, na igreja especialmente, o mais importante é o que está lá fora. Mas os que estão dentro também são importantes. E a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte do justo. E assim foi no caso ali de Moisés, né? Eu quero destacar uma coisa que foi colocada por vocês aqui sobre essa questão da solitude, né, de Moisés. Moisés é o homem que vivenciou muito bem aquilo que todos nós deveríamos vivenciar, que é esse aconchego com Deus. Fechar a porta do quarto, como Jesus disse, e orar a Deus, ao seu Pai em secreto, que em secreto vai te responder, né? Moisés é o homem que entrava na tenda do encontro, que estava sozinho com Deus muitas vezes. E a pessoa que aprende a desenvolver esse relacionamento a sós com Cristo, na hora da sua morte também não vai ser desamparada por esse Cristo, né, que vem acompanhar. A gente estava passando por uma pandemia terrível, né? Muitas pessoas morrendo, e às vezes nem os familiares podendo ir ao sepultamento, que é uma grande violência, que aumenta ainda mais a dor do luto de muitas pessoas, né? Mas eu queria que as pessoas que estão nos acompanhando agora, que tiveram entes queridos e amigos que faleceram, eu mesmo perdi um amigo muito querido, muito mesmo, e eu senti a dor da separação desse amigo, de que as pessoas que andaram com Cristo e faleceram não foram desamparadas por Cristo, e que a morte não é o fim da experiência na vida daqueles que andaram com Cristo e que aprenderam a desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. A morte não é o fim. Não olhe para uma pandemia, por exemplo, imaginando que isso aqui é o final de todas as coisas. É óbvio que são sinais que evidenciam a volta de Cristo, mas o diabo não tem a palavra final. A morte, que é o salário do pecado, que é resultado do trabalho do diabo na vida humana, não terá a palavra final. A palavra final é de Cristo. E Cristo traz a palavra da vida e da vida eterna, né? Amém. Eu queria deixar essa reflexão porque a gente
a gente sabe do sofrimento, né, de muitas famílias, da dor que muitas pessoas passaram em ocasião da Covid-19, e não só por isso, por muitos outros motivos também. A gente está refletindo aqui sobre a beleza da palavra de Deus, sobre como é importante andar com Cristo, comungar com Ele, estar com Ele. E eu queria convidar você a continuar conosco. O programa vai para um breve intervalo, não sai daí, porque a gente volta já já. Voltamos para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. Ao longo dessa temporada estivemos estudando as belezas do livro de Deuteronômio e já está dando saudade, né, desse livro maravilhoso e da companhia tão agradável desses amigos que estão aqui. Muito bem, Moisés morreu. Foi assim que nós terminamos o bloco anterior, mas esse Moisés não ficou muito tempo na tumba. Aliás, nós não sabemos quanto tempo foi. O fato é que Moisés ressuscitou e a Bíblia ensina isso, a ressurreição de Moisés. Pastor Diogo, não é todo mundo que acredita nisso, embora a Bíblia me pareça bastante clara em relação a este ponto, mas seria interessante nós agora lembrarmos assim os textos bíblicos e refletir um pouco sobre o ensino de que Moisés de fato ressuscitou e está no céu. É muito importante a gente ver que essa incompreensão, pastor Vinícius, se dá especialmente porque nós temos uma visão grega da Bíblia, né? O Dr. Fernando Canali escreveu um livro chamado Princípio Cognitivo da Teologia Cristã e ele explica nesse livro que o dualismo grego, ou seja, a separação entre corpo e espírito, vou colocar aqui todas as aspas do mundo, é o que faz as pessoas crerem que há uma entidade paralela no corpo que existe fora do corpo. Porém, aqui em Judas 9, nós vemos o seguinte, dizendo aqui que, contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés. Ou seja, eles, em outra versão, diz que eles contenderam pelo corpo de Moisés. E aqui a gente vê que houve uma disputa pelo corpo. Ora, se o importante era o espírito, por que eles iam disputar o corpo? Que importância tem o corpo, né? Que importância tem o corpo? Se até para o dualismo grego, o corpo não tem valor, não é? Ele disputou o corpo porque ele foi realizar uma obra ali. E ele foi realizar uma obra de ressurreição. Porque o processo inverso da morte na Bíblia é o processo da ressurreição. E sempre a ressurreição é uma ressurreição corpórea. E isso pode chocar algumas pessoas, mas é por causa dessa crença grega, não é? E nós vemos aqui Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala assim, ora, se é o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. Por que eles não criam na ressurreição de Cristo? Porque eles não criam em ressurreição de mortos. Ou seja, eles não criam no processo da ressurreição. E por isso Paulo então quebrou esse argumento dizendo que é assim, ressurreição dos mortos, e Cristo ressuscitou corporalmente. E aí, finalmente, nós vemos aqui em Mateus 17, Jesus ali na companhia, no verso 3, de Moisés e Elias, que foram para o céu corporalmente. Nós sabemos que Elias não morreu e o corpo dele foi para o céu, não é? Transformado certamente, e Moisés após a morte. Então, nós entendemos que esses dois representantes aqui, Moisés aquele que morreu e ressuscitou, e Elias aquele que não morreu e foi diretamente para o céu, representam todo o grupo dos salvos, que lá em 1 Coríntios 15, em 1 Tessalonicenses 4, vão para o céu quando Jesus voltar. Vai ser o mesmo processo, corporalmente, visivelmente, não é? Então, independentemente de como estejam os restos, né? Ou que mesmo que o pó tenha passado com o vento, a Bíblia diz que essas pessoas vão ressuscitar, lá em Apocalipse 20, né? Corporalmente. Então, esse processo existe e aconteceu com Moisés. Você citou Judas 9, e é bom lembrar que Judas não tem capítulo, só tem versículos, né? Exatamente. Judas 9. Ali o apóstolo faz referência, ou cita, um livro extracanônico, que é o livro Assunção de Moisés, no qual o autor do livro
apresenta o fato de que Moisés subiu para o céu. Então, o profeta, o apóstolo canônico, está citando um livro extracanônico e, com isso, essa citação referenda, embora não traga todo o livro, mas referenda o fato de que Moisés ascendeu ao céu. E isso é mais uma evidência, né, da ascensão de Moisés. Agora, pastor Daniel, o texto de Judas 9 diz que houve uma contenda entre Satanás, o adversário, e Miguel pelo corpo de Moisés. O contexto aponta que este fato ocorreu antes da volta de Cristo, ou da vinda de Cristo aqui à Terra, porque, ao que tudo indica, o adversário estava arrogando o direito de reclamar para si o corpo de Moisés, como se dissesse, ele pecou, então ele não pertence a ti, ele pertence a mim. E Jesus ali, Miguel ali, apenas disse, o Senhor te repreende. Não apresentou nenhuma acusação contra Satanás, não quis dialogar com Satanás, mas disse, olha, você vai ver no futuro, como disse, você vai ver no futuro que ele pode subir sim, porque alguma coisa vai ser feita para pagar o pecado que ele cometeu. Esse Miguel aí, quem é, pastor Daniel? Quem é Miguel? Né? Quem é Miguel? Quem é como Miguel? Né? Quem é Miguel? É interessante, eu fiz aqui umas anotações nesse aspecto. Primeiro eu queria considerar o papel do adversário de acusar. Em nenhum momento Satanás se furta do seu papel acusador. Ele é, de acordo com a Bíblia, o acusador dos nossos irmãos. Então, ele olha na vida de Moisés, como olhou na vida de tantos, e quis acusar. Como fez Jó, por exemplo, pensar que de fato não é uma questão minha, olha, não, Jó não tem como blasfemar contra o teu Deus. Mas nesse contexto aqui, é como se Deus travasse, ele trava por cada um de nós uma luta pessoal. E aí quando aparece a expressão aqui no verso 9, contudo o arcanjo Miguel, eu gostaria de fazer um paralelo com Daniel, capítulo 10, verso 13, onde há um conflito também aqui, nesse verso aqui, com o príncipe do reino da Pérsia. E aí nós temos, Daniel apresenta aqui um dos primeiros príncipes, e esse que vem, ele denomina. Verso 13, mas o príncipe, Daniel 10, verso 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória. Então Daniel mais uma vez referenda agora, e ele diz, olha, esse primeiro príncipe, Miguel, ele veio lutar em meu favor. E aqui surge, pastor Vinícius e amigos, uma imagem linda sobre esse Deus, Jesus neste caso aqui, que luta em favor dos seus filhos. Porque todas as vezes que a Bíblia faz referência a Miguel, ela faz referência a Miguel no contexto de um Deus que coloca suas vestes de general de batalha, e ele diz, agora eu estou à frente do exército e nada pode me impedir de obter essa vitória e eu vou em favor de você. Então, me emociona pensar, por exemplo, que Jesus coloca suas insígnias e ele vem com essa veste de um general e ele vem para não perder nenhuma batalha. E aqui, no caso de Moisés, ele ganha a batalha naturalmente, porque a acusação que o inimigo faz, ela cai por terra diante de um Deus que perdoa. E mais uma vez nós voltamos ao centro do Deuteronômio e da Bíblia, que é a salvação, a cruz de Cristo. A salvação, justificação pela graça. Moisés errou? Sim, acabamos de falar aqui o pecado de Moisés. Mas a graça cobriu a multidão de pecados e isso é extraordinário. Você citou Daniel 10 e também temos a referência a Miguel em Daniel 12, né? Daniel 12. Diz que naquele tempo, depois de um tempo de angústia muito grande que surgirá sobre a terra, em referência aos eventos finalíssimos da história da humanidade, se levantará Miguel. Em comparação com o Apocalipse, nós sabemos que depois do tempo de angústia que é previsto em Apocalipse, quem se levanta em Apocalipse é Jesus. Se Daniel 12 e Apocalipse, o final de Apocalipse estão em paralelo e retratam a mesma cena, os mesmos fatos, com perspectivas diferentes, nós podemos dizer, portanto, também com base nesse argumento, que Miguel é Jesus. E o nome Miguel, conforme você sugeriu, é quem é como Deus? E essa pergunta só pode ser respondida pelo nome de Jesus Cristo, né? Exatamente. Então, é interessante, porque lá em Apocalipse 12,
a guerra está, o conflito está entre Satanás e seus anjos e Miguel e seus anjos. E sabemos que Miguel é Jesus, como você bem colocou aí. E o nome Miguel quer dizer a quem é como Deus, é uma pergunta. Então, é um nome muito especial que aponta para um ser mais do que angelical, divino. Exatamente. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 5, voltamos a ler esse verso, encontramos ali o relato sobre a morte de Moisés. Então, diz assim: morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Eu quero destacar essa cláusula aqui, pastor Elias, porque ela aparece aqui e às vezes alguns não entendem o motivo dela estar ali, porque a palavra do Senhor, em todo o Pentateuco, sempre esteve associado com a vida. Então foi com a palavra que Deus produziu a vida. Só que aqui, segundo a palavra do Senhor, Moisés morreu. Então o texto está linkando a morte do servo de Deus com a palavra do Senhor. E a gente não gosta de conectar essas coisas porque a palavra de Deus é vida, né? E ela é viva. No entanto, a morte de Moisés aqui, ela se deu de acordo com um decreto divino. Deus falou e Moisés morreu. Deus falou e Adão viveu. Soprou nas narinas dele o fôlego de vida. E lembrando que a fala vem dos pulmões de Deus para produzir, a partir do ar que Deus emite, né? Vamos usar essa linguagem. E Deus fala e Moisés dorme no colo de Deus. Ali. Mas tem um detalhe, a mesma palavra que levou Moisés para a tumba, o tirou de lá. Exatamente. Essa palavra tira de lá, porque é a palavra de Miguel, né? Que é o próprio Cristo. O texto diz que Moisés tinha idade de 120 anos quando morreu, não lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor, e ele teve capacidade de subir um monte ainda. Quer dizer, ele não morreu porque estava na hora de morrer. Porque ele estava podia viver mais 120. Subir um monte tem bastante gás. Ele morreu porque Deus disse que era a hora de morrer, porque Deus tinha propósitos com aquela morte. Pastor Diogo. Só rapidamente aqui, eu queria dizer que Moisés pediu 3 vezes para Deus para mudar essa sentença, mas a palavra do Senhor foi essa, né? Então, realmente é duro ouvir, é um pouco dolorido, né? Ouvir que Deus tinha esse plano para ele. E às vezes é como nós vimos, Deus às vezes encaminhou Israel para desertos. E aqui foi um deserto para Moisés, no finalzinho. Você veja que Gênesis, capítulo 50, o último capítulo de Gênesis, termina com a morte de José. E o pedido dele antes de morrer é de que seus ossos sejam sepultados em Canaã. Deuteronômio, que encerra a Torá, termina com a morte de Moisés. E o pedido de Moisés, o desejo de Moisés, na verdade, para entrar em Canaã. De ver. De ver, pelo menos, né? E é interessante que José morre e Moisés, em Êxodo, capítulo 13, verso 19, depois de 400 anos, tira os ossos de Moisés do Egito e sepulta em Canaã. Moisés não entrou em Canaã quando morreu, Êxodo 34, ou Deuteronômio 34, mas Jesus pega o corpo de Moisés e leva para o céu. E leva para Canaã celestial. Então, vemos a beleza do Pentateuco todo conectado aqui. Pastor Elias. Devido a essa realidade que você acabou de expor, Jesus ressuscitando Moisés e com base no que Cristo depois faz na cruz, nós não precisamos mais ter medo de cemitério, ter medo de túmulo. As pessoas normalmente têm medo de tumba, de cemitério. Mas a gente não pode esquecer que foi num túmulo que Deus derrotou a morte. Foi ali num túmulo que emergiu a vida, que trouxe o Filho de Deus para fora. E aquele túmulo vazio é a garantia de que um dia todos os túmulos que seguram os filhos de Deus se abrirão e se esvaziarão. Eu tive uma experiência uma vez, e eu vou resumi-la aqui para vocês, que eu nunca esqueci. Eu esqueci alguns detalhes da história, mas houve um detalhe ali que eu jamais me esqueci. Em uma de minhas igrejas, eu tive o privilégio de ter um pastor jubilado como um dos membros. Eu fiz uma boa amizade com ele, eu visitei várias vezes a ele e a esposa. Às vezes, quando eu tinha alguma situação que eu queria um conselho, eu ia conversar com ele. E, finalmente, aquele pastor veio a falecer. E eu tive a responsabilidade, então, de fazer o funeral dele. E como eu sempre faço, quando nós chegamos no cemitério, eu me apressei para chegar até o jazigo que estava reservado para ele, para eu conseguir uma posição mais ou menos confortável para poder dar a última mensagem de conforto para os familiares, para os amigos que estavam ali. E enquanto eu esperava o corpo chegar, o funcionário do cemitério veio falar comigo.
E ele disse assim, pois é, o pastor fulano morreu. Aí eu olhei para ele e disse, infelizmente, isso é verdade, está vindo aí. Aí aquele funcionário, que era o responsável ali para fechar o jazigo, para organizar as coisas, ele me contou uma experiência que ele teve com aquele pastor. Alguns meses antes, aquele pastor havia realizado um funeral naquele cemitério. E depois que o funeral havia acabado, aquele cidadão estava fechando a tumba, porque ele era um funcionário do cemitério. Então, aquele funcionário me disse, olha, eu olhei para o pastor que estava aqui do lado e disse para ele, pastor, um dia alguém vai nos trazer para cá. Aí ele disse que o pastor parou um pouquinho, pensou, olhou para ele e disse, mas eu tenho certeza de que um dia alguém virá para nos tirar daqui. Eu esqueci dos detalhes da cerimônia, mas jamais me esqueci desta frase, que resume a esperança que a Bíblia nos dá, que Jesus nos dá. Coisa linda. É um privilégio crermos nessa esperança. Jesus em breve voltará e a morte não é o ponto final. Encerramos essa temporada. Eu espero você na próxima semana para uma nova temporada e vamos estudar o livro de Hebreus, e vai ser uma grande bênção. Deus tem grandes bênçãos e esperança para você. E a esperança de Cristo está na Bíblia. Está na Bíblia. É bom para você. Até semana que vem. Um forte abraço e até lá.